A paz de Cristo, que o Senhor abençoa a vida, da tua casa, da tua família. Alerta e urgência nos sinais dos últimos tempos. Queridos, amados irmãos, em Cristo Jesus, o Senhor vem nos falando para posicionarmos. Eu estou a mostrar para os irmãos estas imagens aterrorizantes, imagens que chocaram a sociedade. É acerca dos acontecimentos da natureza, as catástrofes naturais. Recentemente na China foi devastado por um grande tifão que devastou a cidade, deixando famílias em desolação. Isso nunca aconteceu em toda a história deste país, e isso está a levar as pessoas a ficarem rumo a rubro. Pelo que nós compreendemos que está-se a cumprir a Bíblia, pelo que nós sabemos que a palavra de Deus vai falar que naquele tempo haverá grande tribulação. No livro de Mateus, capítulo 24, nos fala sobre os fins dos tempos. No livro de Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21, aí o Senhor Jesus vai descrever acerca do que vai realmente acontecer antes da volta e do grande e glorioso dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, estas mesmas catástrofes estão a se intensificar de maneira em que nós vamos ver que não há um lugar sequer que está em paz, não há um lugar que está tranquilo. Todos os países em via têm extinção. E esta catástrofe tem trazido graves consequências, principalmente naquilo que é os estragos econômicos. As grandes plantações estão a ser varridas, os ventos fortes continuam a estragar as grandes sementes, as semeaduras, e isso vai criar um caos da fome. A miséria vai se agravar, provavelmente através da perca da produção internacional e nacional. Há ventos que não param em todo quanto é lado. Na China tem sido invadido tanto por vento de tufão, tanto como com chuva, e o que tem trazido uma certa incerteza se de facto isso vai ou não passar por algum tempo. A verdade mesmo é que a Bíblia, no livro dos evangélicos e também segundo os profetas menores, dizem que esse será o dia terrível, o dia dos ai dos moradores da terra, porque não será um dia de paz. O Senhor trará a espada para trazer conflitos, e nós observamos o apocalipse diante dos nossos olhos a começar a se acelerar. Amados irmãos, observem como é que as cidades ultimamente estão a ser azoitadas por chuvas torrenciais, inundações constantes, casas constantemente sobre as águas, os carros estão a perder-se, não há nenhum sequer que consegue salvar-se. Por isso é que nós estamos a falar constantemente sobre a volta de Jesus, porque a natureza está a falar, está alertando. Esta mesma chuva tem sido constante, estão a causar outras consequências, como a questão do apagão, o apagão lei geral. Recentemente, umas grandes cidades da Europa e América Latina ficaram às escuras, e isso está a trazer outro problema, que é o apagão digital. O apagão digital provavelmente é para nos levar a um reset mundial, que é a reinicialização do planeta Terra. O caos que está a ser criado agora, o caos que estamos a observar, ela está a levar as pessoas num nível de insegurança, um nível de busca de proteção. Aí é onde nós acreditamos que através desse caos, brevemente nós veremos um homem que vai dar solução e vai paralisar todo esse problema. A Bíblia, no livro de Daniel, vai dizer que o homem da impiedade, ou seja, dos 10 chifres, como Daniel dos 10 chifres, mas tinha um chifre que tinha um olho, que tinha boca como homem, e ele virá para mudar o tempo e as leis. Provavelmente ele vai se estabelecer. Estamos a falar do anticristo, que vai dar solução a todos esses problemas, vai parar com esse fenômeno que as organizações mundiais hoje chamam de problema da crise climática. Mas não estamos diante de nenhum problema de crise climática, nós estamos diante de cumprimentos bíblicos, da profecia bíblica. Os tempos finais, a volta de Jesus é iminente, o Cordeiro brevemente virá. O Senhor virá para levar a sua igreja, aquelas que creem em nome de Jesus, que não deixaram de buscar a face, que perseveraram na oração, que perseveraram na santidade, que abandonaram uma vida de pecado, que abandonaram uma vida dupla, mas conscientemente posicionaram-se para olhar para aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus.
não tem lugar, não há espaço, e isso faz-nos claramente olhar para o que está por dentro e o que está por fora. Não há lugar para nos dar espaço de manobra. Chuvas, granizos, pestes, terremotos, rumores de guerra, nações levantando-se contra nações, pestes em todo quanto lado, insegurança, granizos. Segundo o relatório da mesma ONU, afirma ainda que em 5 anos ou em 50 anos nunca se observou acontecimentos tão intensificados. Eles chegam a concluir o seguinte: que o que está sucedendo na natureza é 5 vezes mais intenso do que nos últimos 50 anos anteriores. Isso faz nos levar a uma conclusão, que nós estamos a viver no ápice ou na ponta de cumprir a profecia. Estamos a viver naquilo que a Bíblia fala. Estamos a ver o Apocalipse diante dos nossos dias. Amados irmãos, devemos preparar-nos, devemos colocar-nos numa posição para que não chegue o Senhor naquele dia como ladrão, nos encontra distraído, mas que sejamos como as 10 virgens, as 5 que estavam cheias de azeite, para que quando virmos a falar, eis o noivo, saigamos a correr, e vamos ao encontro do noivo, e que sejamos cheios da lâmpada de azeite, para que possamos continuar a iluminar e esbravejar a graça e o fluir do Espírito Santo. Deus está tocando a porta agora, como a Bíblia, o livro de Apocalipse capítulo 3, sobre a igreja de Odisseias, vos vai dizer o seguinte: eis que eu bato e toco. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Amados, não feche o teu coração no que o Senhor vai revelando, vai falando. A insensibilidade vai ser um dos grandes momentos, vai ser um dos grandes erros, vai ser uma das coisas que vai fazer com que você não ouça a voz de Deus, porque quem tem espírito, ouça o que ele fala às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abre os teus ouvidos e preste atenção no falar de Deus. O Senhor está bramindo como leão rugindo, o Senhor está bramindo como o mar, está falando através dos sinais. Joel capítulo 2 diz que antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, acontecerá que a lua se converterá em sangue e o sol converterá-se em trevas. Aí cada lua, ela reflete um sinal do que vai acontecer. A lua é um sinal para as nações e o sol é um sinal para o povo de Israel. Nós estamos diante de vários fatores, esses fatores que estão ligados à própria questão naturais e à catástrofe natural que tem se acontecido, que está a acontecer de forma muito recorrente e progressiva. Ela está a dizer para os seres humanos na Terra: preparem-se para o pior, porque não vamos esperar tranquilidade. O que virá será terrível, coisas espantosas. Não há ninguém sequer que vai poder olhar para o alto, mas a Bíblia fala que quando se intensificar estas catástrofes naturais, os homens vão olhar para os céus e serão capazes de blasfemar contra o Criador. Eles vão dizer que Ele está a enviar todas essas pragas. Irmão, isso vai ser terrível, vai ser vai ser espada, vai ser fome, vai ser peste. Mas Deus ainda está a falar para o seu remanescente, aqueles que têm lavado o seu nome, têm gravado o seu nome no livro da vida, aqueles cujo a justiça é Jesus, aqueles que têm avançado pela graça de Deus, aqueles que têm lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amados irmãos, o Senhor vai revelando a sua verdade e a sua graça. Nós estamos a viver um tempo da graça. É o tempo da graça. Aproveita o tempo, porque haverá um tempo em que essa porta vai se fechar. Não terá espaço para entrar. Não haverá espaço para entrar, para você entrar naquele lugar. A porta vai se fechar. A porta ainda está aberta. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus revelou a Pedro sobre a igreja, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E versículo 18 diz que a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Queridos irmãos, Deus está com sua porta aberta. Deus está recebendo agora no tempo da graça todos os irmãos. Vaiamos diante dele.
e aproveitamos esse momento e recebamos e entreguemos com todo o coração. Se buscar de todo o vosso coração, Ele ouvirá a sua oração. Que o Senhor possa abençoar esta noite a todos os irmãos e visite com sua presença as vossas vidas. Deus está no controle. No nome de Jesus nós declaramos que o Senhor possa continuar a falar, que o Senhor possa resgatar-nos. Irmãos, o que está acontecendo é de facto preocupante, é de facto algo que nos chama a atenção. Não ignoremos os sinais, não ignoremos os desígnios de Deus. Olha como os países estão a ser inundados. Uma chuva de granitos, uma chuva de meteoritos. A cidade dos Estados Unidos da América foi invadido por um grande furacão chamado Ida, e o México também ao mesmo tempo com o furacão da Grécia, o furacão Grécia. Isso são sinais que não havia acontecido no mesmo lugar em pouco tempo, no intervalo de pouco tempo. Havia espaço, acontecia uma coisa antigamente, acontecia um pouco por ali, depois esperava para acontecer em outra cidade. O que nós estamos a ver agora na imagem é a cidade de Louisiana, nos Estados Unidos da América. Isso foi recentemente. Ventos fortes. Observa na imagem o que estava a acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em Marcos capítulo 13, Jesus disse no seu versículo 6, disse que porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, falando e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Queridos irmãos, ainda não é o fim de todas as coisas. Nós estamos a viver o princípio das dores para preparar-nos para coisas piores, porque coisas espantosas hão de acontecer sobre a face da terra. Deus possa alertar a sua igreja. Irmão, o Senhor abençoa a tua vida e que esta mensagem chegue ao teu coração. O Senhor abençoa rica e poderosamente em nome de Jesus.